Bom, Vanderlan Cardoso subiu o tom, eu pergunto, Coronel Viveiros, isso foi uma iniciativa dele, foi a equipe de campanha dele, a equipe de marketing dele, isso foi pedido de repente do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é um misto de tudo, isso é eleição, você que já disputou, já enfrentou as urnas, conhece os bastidores da administração pública, conhece os bastidores de uma campanha eleitoral, o que pode ter acontecido aí? Primeiramente, Murilo, dizer que eu já fiz um comentário anterior de que o candidato Vanderlan Cardoso estava cometendo alguns equívocos na sua campanha. Isso porque, primeiro, já havia feito uma declaração dizendo aos seus eleitores que não deixaria o Senado para disputar a eleição à Prefeitura de Goiânia. Depois, lançou, ou pelo menos concordou com o lançamento da candidatura de outro candidato. Depois voltou atrás... Que era o deputado federal Francisco Júnior, Francisco Júnior, uma pessoa que tem aí já uma história na política de Goiás, também uma pessoa centrada, uma pessoa pé no chão, e que tem aí o respaldo de muitos eleitores em Goiás. Depois lançou sua própria candidatura. Depois buscou apoio do governo do estado, o que foi um ponto fora da curva na história política do Vanderlan. Por quê? Porque já teve apoio do governo Marconi antes, do governo Alcides, quer dizer, ele já se identificou... Já foi do MDB. Já foi do MDB, quer dizer, ele se identificou com outras agremiações políticas aí. E agora, de repente, a mensagem que foi passada para o eleitor é de que ele queria apoio por apoio, ou seja, queria apoio de qualquer um, aceitaria qualquer pessoa do seu lado. E isso não condiz com a história pessoal do Vanderlan, que é uma pessoa de conduta muito respeitada, e isso assustou algumas pessoas, assustou a mim. E agora esse novo comportamento. E agora, respondendo a sua pergunta, não acredito que seja coisa exclusivamente dele. Pelo que eu conheço do Vanderlan, pelo tempo que eu andei com ele, eu já andei com ele, não é típico dele ter esse tipo de comportamento. Então eu acredito que seja as más influências com quem ele se alinhou. Inclusive, me chamou a atenção, hoje até a Suelen comentava aí na redação, né, a questão da nossa entrevista de ontem. O trecho que me chamou a atenção foi quando eu mesmo perguntei para ele o que isso traria de benefício para ele, né? Eu vejo que ele e os coordenadores da campanha estão dizendo que o MDB precisa apresentar seu candidato. Ué, a gente tem que seguir o que a Justiça Eleitoral tá mostrando aí. O candidato do MDB é Maguito Vilela. Tá internado, tá tratando Covid no Hospital Albert Einstein em São Paulo, tá lá. E né? por mais que não se goste do Maguito ou de qualquer outra pessoa, gente, o que a gente espera diante de um quadro desse é que a pessoa se restabeleça. E não estou dizendo que o Vanderlan pensa assim, muito pelo contrário, repito, conheço o Vanderlan, não acredito que ele pense dessa forma, mas está muito mal influenciado. A equipe médica que é responsável pelo tratamento do candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, MDB, lá no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, decidiu então submeter o paciente à diálise, que é um procedimento para filtrar o sangue, né? A informação está divulgada no boletim médico desta terça-feira do hospital. Além disso, o MDBista também passou a respirar com suporte de oxigenação por membrana extracorpórea. É um aparelho que funciona como se fosse um pulmão artificial e permite a ventilação com maior proteção para o pulmão, né? Então tá aí, Maguito Vilela continua internado lá no Hospital Albert Einstein. A gente já avisava aqui, uns 10 dias antes da eleição, que dificilmente Maguito voltaria aqui antes até do segundo turno, né? Antes do segundo turno, que dirá do primeiro turno, porque esse intervalo esse ano do primeiro para o segundo turno ficou muito curto, apenas 2 semanas, né? Uma diferença muito pequena aí de apenas 16, 17 dias, não é isso? Ficou muito curto e em função de 14 dias para ser mais exato, né? E em função disso é o que está posto aí. E o pior de tudo isso é que a Covid, né, essa pandemia aí mundial,
ela não tem um consenso do que pode acontecer. É. Quer dizer, a gente vê coisas aí de extremos acontecendo, né? Pessoas muito idosas, com muitas comorbidades, se recuperando, outras pessoas jovens e saudáveis que não se recuperam. Mas a gente torce para que todos saiam disso da melhor forma possível. Eu percebi na entrevista ao vivo do Vanderlan Cardoso, ontem de manhã aqui no JR, que me parece que ele, a campanha, o staff dele, gostariam que o vice Rogério Cruz assumisse o protagonismo da disputa. Mas ele é o candidato a vice. Se ele faz isso, ele pode se tornar um usurpador, né? Exatamente. Usurpador até antes de ganhar a eleição. Imagine se ele se apresenta nessa postura. É uma situação complexa para todos os lados. Eu seria tomado como outro que estaria torcendo pelo pior. Exatamente. Eu entendo a equipe, o próprio candidato senador Vanderlan Cardoso, eu entendo a equipe dele, mas qual é a saída? Qual é a solução? Não é? O adversário está internado no Hospital Albert Einstein sem condições de dar entrevista, de participar. E repito, acho que o Vanderlan está mal influenciado.